Qual foi a minha experiência socialista no kibbutz Israel? Olha, primeiro há que situar historicamente, né? Kibbutz é, hoje, um pouco diferente do que era, mas os kibbutzim, que é o plural de kibbutz, eram fazendas socialistas, inspiradas no socialismo europeu, né? Onde você tinha um trabalho coletivo, no sentido de que as pessoas trabalhavam no campo, né? Agrícolas, como se falava, e, nesse sentido, ninguém era dono do kibbutz, o kibbutz pertencia a todos que trabalhavam nele, inclusive a terra pertencia ao Estado, e ali é uma espécie assim, de concessão, digamos, e você tinha modos de revezamento de quem, por exemplo, determinava quem trabalhava onde ia trabalhar naquele período, ou quem determinava como se organizava aquelas pessoas que se ocupavam das crianças, os kibbutzim, inclusive, depois isso foi mudando, né? É uma experiência histórica, né? Dá A gente uma sabe que o pausa? socialismo não deu muito certo em lugar nenhum. Então, aí o Pondé não sabia que ele tinha ido morar lá em Israel no kibbutz, né? Kibbutz, né? Plural, kibbutz, singular. De onde que vem essa história? Isso é muito interessante, né? Acho que talvez o kibbutz tenha saído fora de moda, né? Eu me lembro quando estava na escola ainda, os professores comentavam sobre kibbutz, mas eu acho que hoje ninguém comenta mais, ficou meio fora de moda. Então, na realidade, no século XIX, judeus fugindo dos pogroms, né? Infelizmente lá na Rússia czarista teve os pogroms, né? Perseguição contra os judeus, e aí muitos fugiram, né, de lá indo para outros países, e alguns foram para a Palestina. Esse movimento que foi para a Palestina para fundar essas comunidades pré-kibbutz foram chamados de aliás. Então esses aliás era justamente essa migração que saiu da Europa para a Palestina, né? Com o intuito de fazer comunidades rurais igualitárias na Palestina. Eles eram chamados, se não me engano, de biluins. Biluins. Biluins era quem participou desse movimento das aliás. Começou no final do século XIX. E eles tinham uma visão bem esotérica, né? Eles acreditavam que a Palestina era uma terra sagrada com poderes mágicos. Lógico, com outras palavras eram usadas. Eles defendiam o que se chamava de redenção pelo trabalho. Ou seja, então o homem estava muito distante do trabalho na terra, com indústria, comércio e tal, ele deveria voltar para a terra, fazer trabalho braçal, trabalho na agricultura, de pecuária, e com isso nasceria um novo homem, nasceria uma nova sociedade, né? Estaria redenção para as pessoas e também uma redenção coletiva para o Estado de Israel. Isso que esses biluins originais pensavam, né? Que participaram do movimento da aliás. Teve uma segunda aliás, não lembro quantas teve, talvez duas, né? Teve um momento da segunda aliás no começo do século XX, tudo isso antes da fundação do Estado de Israel. E aí, quando teve a segunda aliás, aí que surgiu propriamente o kibbutz. Então, o kibbutz é filho desse movimento aí das aliás, né? Aí surgiu o primeiro kibbutz se chamava Degania Aleph, né? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Inclusive teve um teórico que foi morar num kibbutz, o sobrenome dele era, se não me engano, era Gordon, foi um dos grandes teóricos aí do kibbutz. Então, tanto os biluins, né, vindo desses aliás, como a mentalidade dos kibbutzim, era, no fundo, uma mentalidade curiosíssima, completamente meio esotérica, que a Terra teria propriedades mágicas, que no igualitarismo, no socialismo, nasceria um novo homem, que isso aí traria redenção para o Estado de Israel e redenção do homem e tal. E o kibbutz ia entrar em decadência nos anos 70, 80, e uma das razões apontadas é que não surgiu aí esse novo homem, né? E aí, hoje eu acho que o kibbutz, esse espírito comunitário, talvez nem esteja em todos os kibbutz, né? Parece que agora já tem trabalho assalariado e tal. Então, o Pondé está comentando esse fato aí, então vamos continuar. Mas assim, por exemplo, as crianças nasciam e essas crianças eram criadas numa espécie assim de creche, digamos, e eles não viviam com o pai e a mãe, certo? Eles eram criados por homens e mulheres que cuidavam de crianças da creche. E o pai e a mãe viviam, então, numa pequena casa, que todo mundo tinha casa igual, né, que era um espaço pequeno,
Isso dependia também do que o kibbutz faturava em termos de grana para melhorar a condição material. Isso, ao longo da história, significou que hoje alguns kibbutzim quebraram, mal administrados, quebraram, e hoje alugam suas casas, e não existe mais kibbutz, não existe mais o Hadar HaOchel, que era o lugar onde as pessoas se reuniam para comer, todo mundo junto, tinha gente que trabalhava na cozinha, todo mundo comia a mesma comida, entendeu? Usava-se uma mesma roupa para trabalhar, houve uma experimentação de gênero, como se dizia hoje, mulheres trabalhavam fazendo coisas que normalmente se imaginava que seria homem, dirigindo trator, por exemplo, né? E homens cuidando de criança. Isso um pouco mudou ao longo do tempo, e você teve mais mulheres por exemplo, cuidando de crianças, e mais homens fazendo um trabalho pesado. Então, isso também foi uma coisa que, ao longo da experiência do kibbutz, se percebeu que, seja lá por que razão for, muitas mulheres preferiam trabalhar com crianças e trabalhos muito pesados, como puxar cano, como se falava nos anos 80, quando eu morei lá, no kibbutz, que era trabalhar com irrigação, dirigir trator, puxar cano pesado no meio do deserto, né? E, por exemplo, a experimentação das crianças serem criadas por pessoas das creches, isso também recuou, né? E muitos kibbutzim evoluíram para as crianças serem criadas pelos próprios pais, né? Alguns kibbutzim viraram grandes cooperativas agrícolas milionárias, como hoje existe em Israel, deram muito certo como, digamos, empresa de biotecnologia, de agronegócio, né? Como todo mundo sabe, Israel é super poderoso nesse sentido. A experiência socialista, no começo dos anos 80, era isso, né? Todo mundo morava na mesma casa, todo mundo fazia o mesmo tipo de trabalho, ninguém era dono do kibbutz, ninguém era senhor das coisas, você fazia reuniões e as pessoas votavam para resolver problemas, entendeu? Dentro do kibbutz não se usava dinheiro, por exemplo, né? Tinha lá um sistema interno que era, você ia no lugar onde ficava uma espécie de loja e você trocava aquilo por aquilo que você precisava, mas era tudo muito simples, né? Todo mundo tinha uma vida assim, absolutamente simples. Os carros que tinham, carros do kibbutz, algumas pessoas tinham função de ir até a cidade fazer alguma coisa, tinha a parte financeira, se administrava, mas ninguém tinha carro. Ninguém era dono do carro, ninguém era dono da bicicleta, ninguém era dono da casa onde morava, né? Então era uma experiência bastante interessante, mas que tinha problemas. E aí começava a se falar que tinha corrupção, que um roubava o kibbutz, e aí tinha muito caso, muito escândalo, muita história de que fulano tinha caso com a mulher de Beltrano e vice-versa, certo? Tinham essas tensões eternas, que tem a ver muito com o fato que se vivia dentro de um espaço, né? O tempo inteiro, pessoas vivendo juntas. Então foi uma experiência antropológica e social bastante interessante, para além da experiência socialista enquanto tal. Isso é historicamente conhecido, né, kibbutz? Então, muito interessante esse relato aí do Pondé, porque era exatamente isso, foi um socialismo bem radical, para não dizer mesmo até uma coisa meio anarquista. Inclusive, eles usavam um princípio comunista anarquista, né? Cada um trabalha de acordo com as suas possibilidades e ganha de acordo com as suas necessidades, né? E eu me lembro de ter lido sobre kibbutz que até a roupa era do mesmo tamanho, né? Para não ter... então, se pegava a pessoa mais alta ou mais volumosa, se media nela, e azar de quem fosse magro e menor. Tinha que usar a mesma roupa, era lavada, ninguém podia nem ter sua própria roupa, era alternada as roupas. Também li que as casas, né, nem todos os kibbutz eram tão radicais assim, as casas também, então só morava um casal numa casa, não podia morar com o filho morava na creche. Eles tinham 1 hora por dia, pelo menos nesse kibbutz que eu li, tinha 1 hora por dia só de contato com o filho. E para a pessoa não ter vínculo com a casa era mudada de tempos em tempos. Então, era tudo comum e até a pessoa tinha que ficar preparada para mudar de casa de tempo em tempo. Alguns não deixavam nem ter chaleira no próprio... Nem ter uma cafeteira para o próprio chalé. Tinha que comer tudo comum, de forma comum. Então, realmente foi uma experiência socialista extremamente radical. Isso é pouco comentado hoje, do vínculo de Israel com o socialismo. Lembrando que quando Israel foi fundado, lá em 48, por Davi Ben-Gurion, né, o primeiro líder de Israel, o Davi Ben-Gurion era socialista fanático, ele era bolchevique. A União Soviética apoiou a criação do Estado de Israel. Então, hoje que se diz muito, aí, os defensores de Israel, o Estado do sucesso do capitalismo e tal, esquecem que a fundação foi feita por um socialista, esquece desse kibbutz, e esquecem que ainda hoje muito território lá de Israel
pertence ao Estado ainda, né? Então, esse vínculo de Israel ser totalmente capitalista, aí não é verdade.